Você já ouviu falar que existem 4 anjos poderosos, aprisionados há milênios, esperando apenas uma ordem divina para serem libertos? Anjos que, quando finalmente forem soltos, mudarão para sempre o destino da humanidade. E se eu te dissesse que esses anjos não são demônios, mas sim instrumentos sagrados de Deus, preparados desde o início dos tempos para cumprir uma missão específica no fim dos tempos? O que você está prestes a ouvir pode abalar sua visão sobre o bem e o mal, porque o mistério dos 4 anjos presos no rio Eufrates não fala apenas de destruição, fala de justiça divina, restauração e de um plano que vem sendo preparado desde a criação. Então, se você quer entender por que Deus prendeu esses anjos, o que eles representam e como o Eufrates se conecta com o Jardim do Éden e com o Apocalipse, fica comigo até o final, porque essa revelação vai mudar completamente a forma como você enxerga o plano de Deus para a humanidade. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, me responda uma coisa. Você sente que o mundo está cada vez mais estranho? Guerras, pestes, fome, catástrofes. Parece que algo muito maior está prestes a acontecer, não é? E se tudo isso for apenas o prelúdio de uma profecia que está prestes a se cumprir? Desde o início da criação, o rio Eufrates carrega um significado sagrado. Lá em Gênesis 2:14, ele é citado como um dos rios que saíam do Éden para regar o jardim. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus já marcava esse rio como um ponto profético na história da humanidade. O Eufrates aparece de novo em Gênesis 15:18, quando o Senhor faz uma aliança com Abraão e promete a ele uma terra que vai do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, o Eufrates marca o limite da terra prometida. Não é só um rio, é uma fronteira espiritual entre o território humano e o território divino. Agora, em Apocalipse, ele volta à cena, não mais como um rio comum, mas como o local onde 4 anjos estão presos, aguardando o momento exato para agir. E a Bíblia é clara em Apocalipse 9, 14 e 15. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Perceba a precisão: hora, dia, mês e ano. Nada no plano de Deus é acidental. Esses anjos não estão presos por punição, estão retidos sob comando. É como se Deus tivesse dito: esperem, ainda não chegou a hora. Mas por que ele faria isso? Porque Deus trabalha com tempos e propósitos, e cada segundo do relógio divino caminha para o cumprimento de algo perfeito. Esses anjos, portanto, são agentes da justiça divina, esperando o momento exato em que o Criador dirá: agora. Durante séculos, teólogos e estudiosos discutiram se esses anjos seriam demônios aprisionados ou anjos de Deus em missão. Mas há algo curioso. O texto diz que eles foram preparados. E Deus não prepara o mal, ele comanda o bem. Em Hebreus 1:14 está escrito: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esses anjos, portanto, não são anjos caídos, mas mensageiros santos, designados para um ato final de justiça e purificação. E aqui está o ponto mais profundo. Na Bíblia, o número 4 representa totalidade, completude e equilíbrio. 4 pontos cardeais, 4 ventos, 4 estações. Quando Deus usa o número 4, ele está dizendo: o que vou fazer abrangerá toda a terra. Esses anjos não agem localmente, mas globalmente. Eles são o instrumento do julgamento completo de Deus sobre o mundo, não para destruir por raiva, mas para restaurar o que foi corrompido. Imagine o Eufrates como o limite entre 2 mundos, o natural e o espiritual. Esses 4 anjos estão ali como guardas de fronteiras celestiais, esperando o sinal para atravessar e cumprir o que foi determinado antes mesmo do Éden existir. Mas há um detalhe que poucos percebem. Em Gênesis 3:24, depois que Adão e Eva pecaram, Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida.
E adivinha onde ficava esse jardim? Sim, regado pelo rio Eufrates. E se esses 4 anjos forem os mesmos querubins, agora aguardando a ordem final para restaurar aquilo que um dia foi perdido no Éden? Quando chegar o momento exato, e ele chegará, a libertação desses anjos marcará o início de um processo de purificação da terra. Apocalipse diz que 1/3 da humanidade será removido. Isso soa terrível, mas na verdade é um ato de misericórdia divina. Deus poderia acabar com toda a humanidade, mas ele escolhe preservar 2/3, oferecendo uma última chance de arrependimento. Lembra quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra? Deus só destruiu a cidade depois de esgotar todas as possibilidades de salvação. É o mesmo princípio aqui. Esses anjos não vêm para condenar, vêm para limpar, purificar e restaurar. O que parece destruição é, na verdade, preparação para algo muito maior. Pense em uma reforma. Antes de construir algo novo, é preciso quebrar o velho. Antes de pintar uma parede, é preciso raspar a tinta antiga. Parece caos, mas é reconstrução divina. Por isso, quando esses anjos forem soltos, não será apenas um evento físico, será um despertar espiritual sem precedentes. O mundo verá o sobrenatural de forma nítida. A humanidade inteira será confrontada com a verdade que tentou negar por séculos. Deus está no controle. Mas o que realmente assusta é que, mesmo depois de tudo isso, muitos não se arrependerão. Apocalipse 9:20 revela que os homens que sobreviverem ainda continuarão adorando falsos deuses e recusando o arrependimento. Isso mostra que o maior problema do ser humano não é a falta de prova da existência de Deus, mas a dureza do coração. Esses anjos serão como um espelho espiritual, revelando o verdadeiro estado da humanidade. Cada pessoa será mostrada pelo que realmente é. Não haverá disfarces, não haverá máscaras religiosas. Será o momento em que Deus separará o trigo do joio, o justo do ímpio, o verdadeiro do falso. E você, em qual lado estaria se esse momento chegasse hoje? Os 4 anjos do Eufrates não são monstros do fim dos tempos, são guardiões da restauração divina. Os mesmos querubins que um dia fecharam o caminho da árvore da vida, agora vão abrir o caminho de volta. Não para um Éden terreno, mas para o reino eterno de Deus. Em Apocalipse 22, João descreve o rio puro da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E ao lado desse rio, a árvore da vida reaparece, dando 12 frutos e curando as nações. Você percebe o ciclo sendo fechado. O mesmo rio que começou no Éden, o Eufrates, agora se transforma no rio da restauração eterna. Os mesmos anjos que um dia guardaram o caminho, agora vão abrir as portas para a humanidade redimida. Deus nunca perdeu o controle. Tudo, absolutamente tudo, está dentro do seu plano perfeito. Esses 4 anjos não são o fim, são o começo do recomeço. E aqui vai a pergunta mais importante de todas. Quando esse dia chegar, você estará entre os que serão purificados ou entre os que serão removidos? O tempo de escolher é agora, não amanhã, não quando as profecias se cumprirem diante dos seus olhos, mas hoje. Porque quando esses anjos forem libertos, não haverá mais tempo para arrependimento. Se essa mensagem tocou seu coração, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu quero estar do teu lado quando o tempo se cumprir. Perdoa os meus pecados e me prepara para os dias que virão. Eu creio que tu és o Filho de Deus e entrego minha vida em tuas mãos. Se você fez essa oração, escreva aqui nos comentários: eu escolho estar do lado certo da história. Essa frase vai mostrar que você é parte do povo que não se dobra diante do medo, mas caminha com fé e esperança. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal, porque ainda há muitas revelações profundas vindo por aí. Que o Espírito Santo te fortaleça e que o Senhor te prepare para o grande dia em que o céu se abrirá e os 4 anjos do Eufrates cumprirão o plano final de Deus.